Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Getúlio de Jesus e nesse vídeo eu quero compartilhar com você sobre como fechar as brechas para maldições hereditárias, ok? Mas antes de entrarmos nesse assunto, eu quero convidar você para se inscrever no meu canal no YouTube. Lá tem palavras práticas que vão abençoar profundamente sua vida, tá bom? E assistindo esse vídeo, deixe lá o seu like e não esqueça de ativar o sininho, porque todas as vezes que eu postar algo aqui no meu canal, você vai ser comunicado, tá bom? São sempre palavras rápidas e palavras diretas ao assunto, você vai ser muito abençoado. Há algum tempo atrás eu postei um vídeo sobre maldições e ali eu dou uma base bíblica para maldições, como a maldição se instala, né? Só para relembrar, a maldição ela existe por causa da quebra de princípios estabelecidos ou pré-estabelecidos por Deus. O universo foi criado pelo Senhor e Deus criou princípios para reger o universo. Esses princípios, eles regem tanto o universo que nós vemos, como aquilo que não vemos. Esses princípios, eles são absolutos, né? Eles regem homens e anjos. Todo o universo, ele se baseia sobre esses princípios, né? Que nós chamamos de princípios do reino, tá certo? A quebra desse princípio vai acarretar em maldições, né? Se você põe a mão no fogo, você não pode esperar outra coisa, você vai se queimar. Então o que acontece? Qual é o sinal de que você está debaixo de uma maldição? O primeiro sinal, irmãos, para mim é a força do pecado. Toda maldição, ela vai trazer um cativeiro. O que é cativeiro? Cativeiro são prisões na alma. Esses aprisionamentos, eles são feitos por espíritos malignos. Ok? Pastor, esses demônios estão a serviço de Deus? Não. Deus não terceiriza a disciplina, principalmente para os filhos dele, né, irmãos? O pai repreende o filho a quem ama e aquele a quem ele quer bem. Mas a partir do momento que eu quebro um princípio bíblico e eu peco, porque o pecado, na verdade, a gente não está tratando do pecado original aqui, mas de pecados premeditados, né? E da insistência no pecado. O que acontece? Você vai lá, comete o pecado a primeira vez, foi um deslize, eu não queria e tal, e você vai, se volta, se arrepende, só que daqui uns dias você está lá de novo cometendo o mesmo pecado e você chora e você lamenta, mas aquilo começa a ter uma certa incidência, uma reincidência na sua vida. Essa reincidência, ela pode estar acontecendo por dois motivos. Primeiro, pode estar apontando para uma maldição. Que tipo de maldição é essa? Note que talvez isso que você está fazendo foi o mesmo pecado do seu pai, foi o mesmo pecado do seu avô, do seu bisavô, e isso vem acontecendo de geração em geração. Isso então mostra a existência de uma maldição hereditária. Pastor, mas quando eu tomei minha decisão com Cristo, isso não foi quebrado? Com certeza foi, você teve uma experiência forte com Cristo. O problema, irmãos, é que às vezes Deus joga fora algumas coisas quando nós nos convertemos, joga lá no lixo para a gente viver uma vida nova, mas eu não sei em que altura da nossa jornada cristã ou que cargas d'água nos levam a querer buscar o que Deus jogou fora. E eu vou lá naquela lata de lixo, eu começo a revirar essa lata de lixo, eu acho que isso aqui que Deus jogou fora, só que eu não vou usar a expressão Deus jogou fora, né? Eu acho que quando eu me converti eu parei de fazer isso aqui, mas isso era radicalismo meu. Eu acho que eu posso fazer. Você vai lá e pega. Eu acho que isso aqui também não tem problema nenhum, eu posso fazer isso. Isso aqui era relativo ao tempo em que eu era novo convertido. Você vai assimilando algumas coisas na sua vida. O que acontece? Daqui a pouco você está carregando os mesmos fardos que você carregava antes de ter um encontro com Deus. Por quê? Porque você relativizou principalmente experiências de quando você era um novo convertido. Talvez o convite ao primeiro amor seria de fato um convite a voltarmos ao mesmo temor que a gente tinha no início. Então, presta atenção, se liga bem no que eu estou falando para você. Talvez você tenha rompido
com essa maldição ou com as maldições hereditárias quando você aceitou Jesus. Mas você acabou relativizando sua vida com Deus, né? E você foi cometendo o mesmo pecado, e isso acabou trazendo para você demônios que já haviam saído da sua vida, voltaram por causa do pecado. E agora uma maldição que havia sido removida, você, pela sua conduta, renovou essa aliança com determinado espírito maligno. Pastor, o senhor está falando que mesmo eu tendo sido liberto e as alianças antigas terem sido quebradas por causa da minha experiência com Cristo, eu posso renovar essas alianças com demônios? Exatamente isso que eu estou dizendo. Assim como você pode, desviando dos caminhos do Senhor, volta para a igreja e renova sua aliança, você pode muito bem também, através da sua conduta, renovar alianças com demônios. E isso, queridos, vai trazer maldições para a sua vida, ou vai estar validando velhas maldições na sua vida. Mas todos os dois tipos de maldição que eu citei aqui, tanto maldição hereditária, que é aquele tipo que é denunciado pelo tipo de pecado. Demônios deixam rastros, e os rastros que os demônios deixam são os pecados, né? Às vezes, pelo pecado, você pode entender que tipo de demônio está tendo a regência sobre o sobrenome da sua família, sobre a sua ascendência, e que quer dominar a sua descendência. Vamos pegar aqui um caso, né? Se há muito caso de separação na sua família, né? Você tem noção da história dos seus familiares, a separação fez parte da vida do seu bisavô, dos seus avós, dos seus pais, e agora você está enfrentando uma luta, talvez seu irmão já separou, sua irmã já separou. Isso mostra que tem um demônio. A gente vai usar um termo coloquial aqui, talvez tenha uma pombagira que está trabalhando e que tem a regência sobre a sua família, que precisa ser quebrado. Você está entendendo o que eu estou compartilhando? Demônios deixam rastros, né? Se é vício, né? Seus antepassados lá, seu bisavô, sua bisavó, seus bisavós, né, eram viciados, seus avós eram viciados. Que tipo de vício? Talvez a gente tenha aí a regência de um Zé Pilintra ou de preto velho, né, dentro da sua família, trazendo esse tipo de vício. Tá bom, queridos? Como que eu trato todos esses dois tipos de maldição, pastor? Maldições hereditárias que não foram quebradas, que são denunciadas por determinado tipo de pecado e fracasso, ou maldições, pastor Getúlio, que eu revalidei depois de crente com a minha conduta. Primeiramente, arrependimento. Você precisa entender que esse tipo de pecado vai desgraçar a sua vida. Esse tipo de pecado vai destruir o seu sonho, o seu sorriso, a sua família. E você deve se arrepender deles. Você deve procurar o Senhor imediatamente e confessá-los. Segundo, você precisa procurar o seu discipulador, o seu pastor, ou aquela pessoa que você tem como referencial. Aqui fica o meu conselho pessoal, que seja uma pessoa de extrema confiança para você confessar o seu pecado para essa pessoa. É necessário, irmãos, em todos os processos de libertação que eu vejo, a confissão tem sido fundamental, né? A gente tem base bíblica para a confissão, com certeza nós temos, mas no aspecto prático, o que eu tenho visto são coisas poderosas na área da confissão. Uma pessoa, quando confessa, na maioria das vezes, ela é totalmente liberta. Essa é a experiência que eu tenho tido no meu dia a dia. Beleza? Confesse o seu pecado, ok? E não esqueça, terceiro conselho, na hora da oração, sempre que você puder, fale rejeitando esses demônios que tinham a regência sobre a sua vida ou sobre os seus familiares, dependendo do tipo de maldição. Por exemplo, eu já fiz muito isso, às vezes durante a minha oração, eu tirar um tempo só para repreender demônios. É coisa de pentecostal mesmo, queridos. Eu parar e dizer: Zé Pilintra, eu te rejeito sobre a minha família, eu te rejeito sobre a minha vida, eu rejeito todo espírito de vício na minha vida. Muitas vezes, irmãos, eu parei para poder repreender pombagira na minha vida, né? Como que era o modelo de oração? Eu vou te passar o modelo de oração aqui meu, né? É algo que eu faço.
né? Pombagira, eu te rejeito, todo espírito de prostituição, pornografia, pedofilia, homossexualismo, todo demônio que tenha reinado sobre a minha família, sobre meus antepassados, eu te rejeito agora na autoridade do nome de Jesus, eu te mando embora, eu confesso aqui agora que meu corpo, a minha mente é templo do Espírito Santo. Preste bem atenção, eu estou te passando alguns passos fundamentais para a sua libertação. Primeiro, procure Deus e se arrependa. Entenda que esse pecado vai matar você. Procure uma pessoa e confesse. O meu alerta é pessoas de confiança, e essas pessoas de confiança têm que ter vida com Deus. Terceiro, acabei de falar para você, repreenda demônios. Na sua oração, repreenda. Qual é o espírito que você sente que está atuando na sua vida? Ah, pastor, tem que saber o nome exato, pombagira, tranca-ruas, Zé Pilintra, não. Cite ele pela atuação dele, espírito de prostituição, espírito de vício. Quarto e último passo. Chame o Espírito Santo sobre a sua vida nessa área, na área que você repreendeu. Vamos pegar aqui, eu citei pombagira, prostituição, adultério, pornografia. Agora, no momento da minha oração, eu convido o Espírito Santo, Espírito de santidade, vem na minha vida. Santo Espírito santifica minha vida sexual. Santo Espírito afirma minha identidade sexual no Senhor. Traz limpeza para minha mente. Eu quero amar a tua presença, eu quero me envolver com minha esposa numa vida sexual sadia, tira da minha mente os pensamentos de pornografia, eu quero pensar naquilo que é proveitoso, naquilo que me traz esperança. Você está entendendo o que eu estou falando? É demônio de vício, é demônio de bebida, de droga. Espírito Santo, eu te chamo para o meu corpo, vem, inunda a minha vida, meu corpo é santo, eu quero que meu corpo seja santuário do Senhor, limpa meu organismo, eu quero, Senhor, estar ligado a Ti, eu quero ter o hábito da leitura da palavra, Espírito. Então você precisa fazer isso. É isso que eu tenho feito e isso tem surtido muito efeito na minha vida. Dessa forma, você vai fechar as brechas e vai romper com essas maldições. Pastor Getúlio, até quando eu faço isso? Enquanto você sentir necessidade, faça isso. E esse tipo de oração, irmãos, você precisa fazer enquanto você sentir necessidade. Tá bom? Fica aí o meu conselho. Essa tem sido a forma que nós temos usado para poder quebrar maldições. Evidente que a ajuda de um intercessor sempre vai ter muita validade. Se você tiver alguém com você que possa orar por você, quebrando a força desses demônios, quebrando a força dessas maldições na sua vida, vai ser bênção, é evidente. Mas se você não tiver alguém do seu lado, você pode fazer isso por você mesmo. Tá bom? Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus. Não deixe de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like e ativar o sininho. Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus.